Eu quero ler com você uma passagem bíblica no livro de Marcos, no capítulo 4 e versículo 10 em diante, que diz assim, está escrito assim: E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado conhecer e saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Esta passagem que nós acabamos de ler, ela também se encontra nos outros evangelhos, falando qual o motivo de Jesus falar por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas para as pessoas? Existem muitos mistérios neste mundo envolvendo o ser humano, né? Mistérios que vão, enfim, desde do mistério de como é que foram feitas as pirâmides, até como é que o mundo vai acabar, né? E como pode o final do mundo, em vez de ser o final do sofrimento, ser o início de um tempo de dor e de sofrimento que não tem fim para uns, né? E de prazer e de alegria e de felicidade para outros. Portanto, o fim do mundo não quer dizer que seja o fim do sofrimento, né? Muitos esperam a volta de Jesus, a manifestação da justiça de Deus, esperando que venha um mundo, né, um tempo novo de paz, de alegria, de prosperidade, de felicidade e de ver realmente Deus fazer justiça nesse mundo. Mas este ponto final na história da humanidade não significa um ponto final no sofrimento. Significa, sim, uma divisão eterna entre os salvos e os perdidos. Uns para a vida eterna, outros para o tormento e horror eterno. Muito bem. Essa palavra que nós acabamos de dizer, ela explica exatamente por que Jesus falava por parábolas. A intenção de Jesus de falar por parábolas era exatamente para aquelas pessoas que ele não queria que elas se convertessem. Ele não esperava que elas entendessem. Então, para os discípulos, para os seus discípulos, aqueles que tinham o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, ele falava de forma clara. E mesmo quando falava por parábola, ele explicava depois para os seus discípulos. O objetivo, portanto, era o dever que Jesus tinha de pregar o Evangelho, mas não era a intenção dele que essas pessoas se convertessem. Ele não queria que elas entendessem e por isso que ele falava por parábolas. Um exemplo disso é que ele disse assim: derruba esse templo e em 3 dias o reconstruirei. E aí os fariseus falaram assim: esse templo demorou 40 anos para ser feito, como é que tu vais reconstruí-lo em 3 dias? E Jesus simplesmente não explicou isso para ele. Jesus deu as costas e foi embora. Porque ele estava falando do corpo dele, que ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. E deixou os fariseus pensando que era aquele templo que ia ser derrubado e que Jesus ia reconstruir em 3 dias. Aí está a prova clara e nítida de que Jesus não dava a mínima para o que eles pensavam, para o que eles tentavam entender. Jesus simplesmente não estava nem aí para o que eles estivessem pensando. Se quisessem eles que tentassem entender o que estava se passando. Esse é um grande mistério. É talvez um dos maiores mistérios que existe nas Escrituras Sagradas. Uma coisa é certa: quem crê em Deus, quem tem fé em Deus, quem acredita que Deus é verdadeiramente bom, que Deus é amor, que Deus é justo, santo, perfeito, misericordioso, compassivo, longânimo, sabe que ele não tem absolutamente nada a ver com a perdição dos seres humanos, com aqueles que vão para a perdição, porque eles são completamente, totalmente
e exclusivamente responsáveis pelo destino que eles terão na eternidade. A pergunta é o seguinte: o que faz com que uma pessoa que tenha olhos bons e boa visão não enxergue alguma coisa que está a um palmo do seu nariz? O que faz com que uma pessoa tenha ouvidos e boa audição não escute nem que as pessoas gritem aos seus ouvidos? O que é que faz com que uma pessoa se torne tão insensível que não reaja aos estímulos de dor ou de prazer, mesmo quando isso é feito de forma muito contundente? Você beliscar uma pessoa, você esmurrar uma pessoa e ela não sentir nada, e você fazer um afago nela e ela também não sentir nada. Em que estado, em que condição poderia estar um ser humano que não reagisse de forma alguma a estímulo nenhum? Você sabe qual é a resposta? A resposta é que se esta pessoa estivesse morta, quer dizer, com um corpo morto, estendido, né, num necrotério, você vê a pessoa não tinha problemas de visão, não tinha problemas de audição, não tinha problemas, mas o corpo está morto e não responde a nenhum estímulo. Assim a Bíblia diz que são os pecadores. Os homens estão mortos em delitos e pecados. As pessoas que estão vivendo, às vezes você que é um crente, eu já ouvi alguém falar que você é crente, quando você se assenta numa mesa para comer com outras pessoas que não são crentes, você está almoçando, você está lidando com defuntos. As pessoas que nós vemos andando pelas ruas hoje, né, cuidando da sua própria vida de um lado para cá, eles estão mortos em delitos e pecados. Não adianta gritar, não adianta você mostrar para eles as coisas diante dos seus olhos. Eles não podem ver, eles não podem ouvir, eles não podem reagir diante dos estímulos que você dá a ele, para que ele compreenda que ele precisa acordar do seu sono. E eles estão indo para a morte. E esses dias eu coloquei um vídeo muito interessante aqui no meu canal, que falava sobre um filme, né? Não Olhe para Cima, onde o filme ele tem uma mensagem espetacular: como despertar as pessoas para a destruição que está vindo. Eram 6 meses para um asteroide cair sobre a Terra e destruir toda a humanidade. E mesmo assim as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo, né? Atoladas, afundadas nos seus afazeres do dia a dia, na sua frivolidade, na sua inutilidade da vida, nas coisas inúteis do mundo, vivendo uma vida de fantasia e de loucura, até que a morte chegou para eles. Então este é um dos grandes mistérios. Nós pregamos a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: eis que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. E aí ele diz assim: mas não vos maravilheis por causa disso, porque os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna, os que tiverem feito mal para a vida eterna, para a morte eterna. E ele falava a respeito da ressurreição. Quando Jesus chegou diante da tumba de Lázaro, e ele disse: o teu irmão viverá. Aí uma das irmãs dele disse assim: eu sei que ele vai viver no dia da ressurreição. E Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essas palavras de Jesus, elas têm 2 sentidos: o sentido espiritual e o sentido físico e material. No caso de Lázaro, antes de morrer, ele cria em Jesus Cristo. Por isso que ele estava morto, mas ele viveria, porque ele ouviria a voz do Senhor, que ele cria nele, que ele conhecia, e ressuscitaria. Então, quando o Senhor diz assim: Lázaro, sai para fora,
Lázaro, que era antes cria em Jesus Cristo, mas que morreu, ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, levantou-se da sua sepultura de morte e saiu, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus fala, e quando naquele vale de ossos secos, que a palavra de Deus ressuscita, levantou aqueles ossos secos, dizendo assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqueles ossos secos se juntaram e se levantaram, e veio carne e veio espírito sobre eles, e reviveram como um grande exército. Verdadeiramente Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. A palavra de Deus pode fazer o homem ressuscitar, despertar deste estado de morte para a vida eterna. Agora eu vou contar para você o que acontece com as pessoas. Um dos grandes mistérios que acontece é esse. Por que que eles não ouvem? Por que que a palavra de Deus chega aos seus ouvidos e eles não escutam? Por que eles não ouvem? Por que não se levantam? Por que não ressuscitam? Por que não despertam? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que experimentam drogas ou algum outro tipo de vício e que eles lutam depois para se libertar daquilo e não conseguem, né? Porque dependendo do estado, né, ou do estágio de profundidade nesta situação, eles realmente, o dano é irreversível, né? Então, uma pessoa que por muitos anos ela usa drogas, né, quando chegar um momento que ela quiser se libertar, ela não vai conseguir. Os que querem ajudar não vão conseguir, e essa pessoa vai morrer e vai para o inferno com as drogas mesmo, né? Aí eu já explico isso. Não, mas isso não pode. Pode sim. Isso é besteira. Nós não precisamos ficar inventando evangelho. Nós temos um evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade de Deus. Nós não vamos inventar o evangelho dizendo: o Senhor nunca vai desistir de ti, o Senhor não vai desistir de você, o Senhor nunca desistirá de você. Claro que não. Jesus diz assim: nunca vos deixarei, nunca, jamais vos abandonarei. E o Senhor diz isso para aqueles que são deles. Ele não está falando para ímpios que se entregaram, que se jogaram, que se atiraram e que escolheram viver esse caminho de morte e de destruição. Então, não precisamos ficar inventando evangelho. Deus nos rejeita sim. E isso é um grande mistério. Por exemplo, quando você vê lá no Velho Testamento, quando Deus falou com Faraó, você vai encontrar em vários lugares da Bíblia uma coisa que parece uma contradição. Uma hora a Bíblia diz: e Faraó endureceu o seu coração contra Deus. E outra vez diz que Deus é quem endureceu o coração do Faraó. Aí vem os inimigos da Bíblia e ficam dizendo que há uma contradição, uma discrepância naquilo. Porque uma hora diz que foi Deus que endureceu o coração do Faraó, e outra hora foi que Faraó se endureceu contra Deus. O que acontece, na verdade, é isso. Quando Deus mandou Moisés ir a Faraó, Deus demonstrou sua misericórdia, sua bondade, seu amor, sua ternura, sua compaixão, sua fidelidade, sua justiça, sua grandeza. Quando não obrigou o Faraó a fazer nada, mas disse para Moisés: Moisés, vá lá e diga para Faraó: assim diz o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, deixa ir o meu povo. E Faraó disse: não. Quem é Deus para que eu tenha que me submeter a ele? O povo não vai. Essa é a minha palavra. Então Deus manda de novo: deixa ir o meu povo. Faraó diz: não. E aí Deus começa a castigar o Egito. E manda de novo. Não sei em qual das vezes Deus decidiu que Faraó não deveria mais se converter. Mas a verdade é que Deus diz a Moisés: Moisés, vai, porque desta vez o teu povo vai sair de lá, porque eu vou tirar ele de lá. E eu endurecerei o coração de Faraó, né? E aí está escrito no livro de Romanos, que assim disse Deus, diz a Faraó: para isso eu te levantei, porque eu sabia que tu eras soberbo.
Então, para mostrar em ti o meu poder, para arrasar com a terra do Egito. Quer dizer, eu levantei você exatamente porque eu sabia que você era soberbo e arrogante. Então eu queria destruir você. Por isso que você está aí nesse lugar que eu coloquei você e que você não reconhece. Então, quando o faraó quis se converter, Deus não deixou ele se converter. Deus realmente endureceu o coração do faraó, porque Deus o tinha rejeitado e agora Deus queria destruir. Porque se o homem tem o direito, tem a liberdade de se levantar contra Deus, de ofender o Criador, de querer ser maior do que ele, de rejeitá-lo, muito mais direito tem Deus de humilhar o homem e de rejeitá-lo, porque a oportunidade quem nos dá é Deus. Nós devemos nos converter no momento que Deus quer que nos converta, quando chega o Evangelho de Cristo. Jesus disse: ide pregai o evangelho. Vocês vão chegar lá, vocês vão falar claramente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se eles não receberem esta palavra, lança até o pó das vossas sandálias, lançai contra eles, porque eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para eles. Então, nesse caso, Deus rejeita as pessoas. Jesus diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Você tem pérolas de grande valor, você tem coisas santas, maravilhosas, valiosas, não entregue isso aos porcos e aos cães. E os cães e os porcos que Jesus fala são os mortos, são os ímpios que estão atolados no pecado e que rejeitam a palavra de Deus. Então eu fico pensando, será que essas pessoas que são rejeitadas, essas pessoas que lutam muitas vezes contra o mal, dizendo: não, eu não quero fazer isso, eu não queria, eu fui para a igreja, eu disse: Jesus, eu quero ser santo, eu quero isso, e bem que eu tentei, aí não deu, não tive condições, então eu me larguei e assumi a minha vida. Eu já ouvi isso, um testemunho, um relato de alguém que dizia que Deus sabe o quanto ele tentou. Na verdade, ele não tentou, ele não queria, porque eu vou dizer uma coisa a respeito do sono, o sono da morte que o ser humano vive, porque o sono é considerado como a morte, é esse o sono da morte, né? Porque na Bíblia, espiritualmente falando, o sono é uma representação ou uma alusão à própria morte. Então, imagine que alguém esteja dormindo. Como é que se acorda uma pessoa quando ela está dormindo? Ou com barulho, né? Você chega e diz assim: fulano, acorda, 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 já está na hora de levantar, vamos, levanta, levanta, levanta. Então, ou você levanta ela com barulho, se ela não acordar, tem uma outra coisa, é a sacudida física. Você chega e balança a pessoa assim: fulano, acorda, 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 e já é hora. Essas são duas maneiras, né? Você falar e você dar uma sacudida nela. E se a pessoa, quando ela desperta, ela tem duas atitudes. Ou ela se levanta para assumir os compromissos que ela tem naquele dia, ou ela simplesmente diz: não quero saber, eu vou continuar dormindo, tal, vai-te embora para lá, não sei o que lá, eu não quero saber. E ele vai e volta, né? Se cobre novamente e volta a dormir. Aí está o segredo. Este é o segredo dos que dormem o sono da morte. Quando Jesus chegou nos seus discípulos e disse assim: acorda, levanta, né? Velai comigo. E eles se levantavam e com muito sono voltavam a dormir. 3 vezes Jesus acordou os seus discípulos lá no Getsemane. E embora aquele sono deles não significasse que eles estavam condenados, isso nos dá uma ideia do que acontece com o Evangelho de Cristo. Quando Jesus chegou e disse para ele, quando chegou a hora, né, que vinha aquela luta, aquela dificuldade, Jesus olhou para ele e disse assim: dormi agora. Quer dizer, dormi agora, porque é chegada a hora, é chegado o que me trai. Quando Jesus disse assim: dormi agora, o que ele queria dizer com isso? Agora não adianta ficar acordado. Não adianta querer acordar agora, não adianta vigiar agora, porque agora não tem mais jeito. Agora você pode dormir à vontade, agora pode ficar dormindo.
Agora, assuma as consequências do que vai acontecer logo em seguida. E aí chegaram os soldados, foi aquele rebuliço, eles se levantaram atordoados, batendo cabeça um para o outro, não sabiam o que estava acontecendo, fugiram, abandonaram o Senhor, saíram dali, um puxou a espada, quis lutar, cortou a orelha de um, fugiu, todos fugiram, porque não se mantiveram acordados, quando precisava estar acordado, estar atento às coisas que estavam acontecendo. Assim, nós pregamos o Evangelho, nós nos esforçamos. Eu estou aqui, estou desde as 7 horas da manhã, já deve ser umas 10 horas, para fazer esse vídeo, que não vai chegar a 30 minutos. Me preparando, olhando, lendo, estudando, fazendo uma coisa. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer minha introdução? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou ali? E quando você chega ali, você joga uma palavra como essa e ninguém vê. Mas estão totalmente jogados, isso está na cara deles, isso está diante deles, mas não se importam com isso. Eles não sabem que no momento que eles quiserem se despertar, eles não terão condições, eles dirão assim: agora pode continuar dormindo. E correrão de um lado para outro atrás da palavra de Deus, e Deus enviará fome e sede sobre a face da terra de ouvir a palavra de Deus. E os homens correrão de um canto para outro, buscando a salvação, buscando uma palavra, buscando alguma coisa que lhes traga esperança, que lhes traga uma força, mas o que eles ouvirão será assim: o tempo acabou, pode continuar dormindo o sono da morte. O que acontece, esta coisa misteriosa de que os homens têm o seu destino selado pela sabedoria e soberania de Deus, eles serão lançados para sempre no fogo do inferno, estarão eternamente, enquanto Deus existir, eles estarão sofrendo, chorando, gemendo na eternidade, porque escolheram para si usurpar a vida que Deus lhe deu, negar o seu Criador, dizer que existem por causa do acaso. O nada os criou, o nada criou os céus, o nada criou a terra, o Deus Big Bang criou os céus e a terra. O homem nasceu de um animal e foi evoluindo e aprendeu a falar, e aprendeu a andar, e aprendeu a pensar, e aprendeu a inventar coisas. O nada, o Big Bang, o coisa nenhuma inventou as frutas, as verduras, as comidas, as flores e o mundo que foi feito de uma forma tão extraordinariamente perfeita. Porque está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e criou a terra. A terra e os céus são duas coisas. Não existe em todo o vasto e infinito universo um lugar semelhante à terra, cheio de vida, de flores, rios, florestas, animais, homens, crianças, mulheres, árvores, comida, bebida, peixes, em toda parte. Se o acaso tivesse feito isso, todos os outros planetas em volta tinham as mesmas coisas que tem aqui. Mas aquele que criou a terra não a criou vazia. Criou para que fosse habitada, adornou um jardim e colocou nela o homem. Mas eles preferem acreditar no nada, eles preferem acreditar no acaso, eles preferem afrontar a Deus. E terão a eternidade para atribuir ao nada, ao Deus coisa nenhuma, ao Deus Big Bang, o sofrimento deles, de estarem nas profundezas do inferno, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, para que eles fiquem como exemplo daqueles que desafiam a sabedoria, a grandeza e o poder do Deus que criou os céus e a terra e que amorosamente estende suas mãos para nós todos os dias.
Então estão as pessoas, alguém diz assim: fulano, você quer acabar com sua vida bebendo desse jeito? Você vai acabar com sua vida se drogando desse jeito? Você vai acabar com a sua vida? E ele diz: mas eu quero morrer mesmo, eu quero acabar, eu não quero viver mesmo. Eles dizem assim. Muitas das pessoas que estão vivendo na rua, você pode ver em Kensington, né, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, pessoas devastadas, totalmente dominadas pelo poder do vício. O vício destruiu sua mente, destruiu suas vidas, seus relacionamentos. Eles estão presos, acorrentados de pés e mãos, num processo irreversível de destruição. Você pode gritar aos ouvidos dele, você pode sacudi-los, você pode falar de Jesus, você pode dizer para ele que Deus perdoa seus pecados. Eles não reagirão porque eles estão mortos, mortos nos seus delitos e pecados. Eles entraram por um caminho que não tem volta, eles entraram por um caminho que não tem retorno, um caminho de morte, de destruição e de sofrimento. E se por algum momento de lucidez, se eles tiverem algum momento de lucidez, para ver o que a droga fez em seus corpos, para ver o que a droga fez em suas mentes, eles dirão: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas é mentira. Eles não querem morrer para continuar fazendo a mesma coisa que estavam fazendo antes. Aí aquele que não tem mais vigor físico para se entregar aos vícios que ele escolheu, como aquela pessoa que estava dormindo, que foi sacudida, que foi acordada, mas que ele disse assim: não, eu quero continuar dormindo. Eu não quero saber de compromisso hoje, eu quero continuar dormindo, eu quero continuar me drogando, eu quero continuar me prostituindo, eu quero continuar roubando, eu quero continuar vivendo nos vícios, eu quero continuar afundado nessa escravidão. Este prazer mórbido pelo sofrimento, por ser escravo, escravo dos homens, escravo dos vícios, escravo do pecado, escravo da dor, escravo da miséria. Este amor, este prazer mórbido pela morte, por este caminho de destruição e de desgraça, é uma prova de que Satanás tomou conta da vida dessas pessoas, um caminho sem retorno. Por isso Jesus diz que prega o evangelho para aquele que tem o coração aberto. Jesus diz assim: não lance vossas pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. Nós pregamos e continuamos a pregar a palavra de Deus, a sacudir com mensagens poderosas, contundentes, com mensagens aterradoras, para fazer eles despertar do sono da morte. Mas aqueles que ouvem a voz de Jesus Cristo e que creem em Deus, aí alcançam a salvação e a vida eterna. Eis o sentido da vida: esperar a volta de Jesus Cristo, que nos prometeu uma vida de paz, gozo e alegria na eternidade. Todos os mistérios, para todos os problemas há uma solução. E para todos os mistérios da vida há uma explicação. Mas isso não é para qualquer um. Não é para quem despreza a Deus ou despreza o conhecimento. É para aqueles que buscam. Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Não é Deus que anda atrás do ser humano com uma tigelinha pedindo esmola. Deus é grande, nós que devemos buscá-lo, nós que devemos pedir, buscar e achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que Deus abençoe e guarde a você nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Queira Deus que você tenha ouvido essa mensagem
e que ela produza muitos frutos no teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.